todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Explorando o Oculto. Esse podcast que tem como objetivo trazer aqui casos criminais e sobrenaturais. Assim sendo, o podcast irá literalmente explorar esse lado do oculto. A proposta principal é trazer episódios 2 vezes por semana. Um sobre casos criminais, que em princípio será todas as segundas, e outro na quinta-feira, que será sobre dicas de filmes ou séries para vocês verem e enviarem comentários com a vossa opinião, para depois eu ler aqui na próxima semana e debatermos um bocado sobre esses filmes e séries indicados. A ideia é que os podcasts sejam publicados sempre às 6 horas da tarde, horário de Portugal continental. Por isso, se estiverem num outro local, fiquem atentos a esse horário, tentem ver qual seria o horário certo, tendo em conta o fuso horário do local onde vocês estão. E é isso! O nosso podcast já está disponível em várias plataformas digitais. Se seguirem agora no Insta, tem lá todas as informações. Acompanhem por aqui, também no TikTok e por aí em diante. A essa altura, vocês devem estar se perguntando: quem sou eu? Quem é essa pessoa que nos fala? É que já deu todas as informações, mas não disse o seu nome. Bom, como o podcast é virado assim para um lado mais misterioso, eu achei engraçado deixar assim também a minha identidade secreta. Sim, algo mais oculto e mais misterioso. Então, para já, serei a vossa host misteriosa, porque não irei dizer quem sou eu. Para já, não. Quem sabe mais à frente, no futuro, isso, né? Algo que veremos. Para já, sou só a vossa host misteriosa e vamos ao primeiro caso do nosso podcast. Hoje vou trazer um caso que está num documentário da Netflix, que atualmente tem 4 episódios. Eu assisti todos e resolvi trazer aqui o primeiro para vocês. Então, esse episódio tem por fonte principal o documentário da Netflix chamado de Worst Ex Ever, ou em português, Os Piores Ex do Mundo. Essa é a história de 3 mulheres que tiveram a sua vida virada do avesso por causa do mesmo homem. Vamos começar no dia 24 de janeiro de 2023, onde uma mulher chamada Ange ligou para o 911, ou seja, para o contato de emergência dos Estados Unidos, para pedir ajuda. Ela estava em Grant Pass, uma cidade de Oregon, nos Estados Unidos, pois sua amiga estava a precisar de ajuda, uma vez que a mesma ligou para a mãe de Ange pedindo ajuda, mas a chamada logo caiu e ela não conseguiu entrar em contato novamente. Então a mãe de Ange avisou e ela, enquanto se dirigia para a casa dessa amiga, ligou para o contato de emergência e tentava ali pedir ajuda, tentar explicar o que se passava, sendo que ela mesma não tinha muitas informações. Ela só disse que a amiga se chamava Justine, de 39 anos de idade, e elas eram amigas há cerca de 10 anos. Ela então chegou até a casa, sempre falando com a polícia, e ao chegar lá, deparou com a porta da entrada trancada. O que ela achou muito estranho, porque a amiga nunca costumava trancar a porta. Então ela começou a chamar, a insistir e nada. Ela então foi até a porta dos fundos e começou a chamar a amiga. Ela então ouviu gritos e ouviu também o que ela disse serem batidas na parede
ela então começou a pensar que a amiga estivesse a bater na parede pedindo ajuda, como se fosse dizendo: eu estou aqui. Ela tentou abrir a porta, mas essa também não abria. E ela ouviu novamente aquele barulho de batidas na parede e gritos que a Angie descreveu como sendo o grito mais horrível que ela tinha ouvido na vida. Ela disse para Justin se acalmar, pois a ambulância já estava a caminho, e correu novamente para a porta da frente para tentar arrombá-la, já que ela tentou na porta dos fundos, mas não conseguiu. Ela então disse que ao correr para a porta da frente viu a porta da garagem aberta. Ela ficou incrédula, pois não entendia como a porta estava aberta e ela não se apercebeu daquilo antes. Então ela foi a correr para entrar na casa quando viu Ben Foster saindo da casa. E então perguntou o que estava acontecendo. E ele então respondeu que Justine tinha tido um infarto. E ela então, super exaltada, perguntou: então, como assim ela teve um infarto? Não ligaste para uma ambulância? Tudo isso se passou com a Angie no telefone com o 911. Então eles estavam a par de tudo o que se passava ali. Então Ben respondeu dizendo para Angie entrar na casa e pegar a amiga enquanto ele pegava no carro e juntos a levariam para o hospital. Só que quando ela entrou, ele simplesmente arrancou o carro e foi embora. Então a Angie encontrou a amiga caída, completamente machucada, com uma corda ao pescoço. Ela nem sequer se mexia e havia sangue por todo o lado. Mais tarde, um polícia chamado Jeff Reddersley disse que já estava na polícia há mais de 30 anos e foi das piores cenas que ele já viu, pois ela tinha sido torturada e gravemente ferida. Estava nua, agredida no rosto, estava inconsciente. Ela foi levada então para o hospital. Quando a polícia chegou ao local, encontraram na casa a amiga, que contou que ao chegar na casa deparou-se com um namorado da amiga chamado Benjamin Obadiah Foster. Então, eles tinham um suspeito e, segundo Angie, eles estavam juntos por alguns meses. Ela deu a descrição dele e disse que sabia que era ele porque o tinha conhecido há alguns dias antes. E disse que sabia que Ben, eles o chamavam de Ben no documentário, por isso vou-lhe chamar assim durante o relato do caso. Então a amiga disse que sabia que Ben tinha sido preso em Las Vegas por ter agredido uma ex-namorada no passado. E a polícia então foi ver a ficha criminal do Ben e descobriram que, na verdade, ele tinha se envolvido em não num, mas em vários incidentes em Las Vegas. Então eles ficaram muito preocupados porque aquela era uma cidade muito pequena e não estavam acostumados com esse tipo de casos e estavam preocupados com a segurança das pessoas da comunidade e decidiram então que queriam fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para prender aquele homem, para impedir que ele fizesse algo assim com outras pessoas. Isso tudo aconteceu no dia 24 de janeiro de 2023. Mas para entendermos melhor esse caso e quem é Benjamin Foster, vamos até junho de 2012 até Las Vegas para conhecer o seu passado e sua ex-namorada chamada Amber. Ela conta que conheceu Ben no verão de 2012. Ambos trabalhavam em um clube diurno de um hotel em Las Vegas. O que deve ser uma loucura, né? Quando pensamos em Las Vegas. Mas bom, ele trabalhava no bar e ela era uma atendente de mesa. Ela disse que ele era alto, bonito e com um corpo atlético, olhos azuis e cabelo escuro.
O que não podemos negar é que Ben era sim um homem bonito, mas vamos realçar aqui também que Amber é uma mulher belíssima. Já está disponível na nossa página do Insta as fotos de ambos, por isso podem passar lá para conferir e assim vai-vos ajudar a ligarem os nomes aos rostos. Mas ela disse também que ele era muito inteligente e foi isso que atraiu nele no início. Eles namoraram por cerca de 1 ano antes de irem viver juntos. Ele era super romântico e escrevia-lhe bilhetes, assim vários, dizendo que a amava e desejando um bom dia. Eles saíam para jantar, viajavam, iam a Disney, tudo o que um casal normal faz. Mas ela reparava que ele era muito fechado e não se sentia tão à vontade com outras pessoas. Ben era um homem ciumento e Amber tinha um ex-namorado que era estrangeiro. Ele já estava noivo de uma outra pessoa e tinha uma relação amigável com Amber. Ela estava tentando ajudar o ex a conseguir ficar no país. Ben viu ela conversando com esse ex, ficou irritado e começou fazendo várias perguntas, meio exaltado. Ela não percebia o porquê. Ele ficou tão exaltado por ela falar com esse ex-namorado, mas disse que agora, vendo tudo, ela talvez entendesse que ele ficou tão desconfiado porque ele mesmo estava vendo uma ex-namorada dele às escondidas. Very typical, né? Normalmente, quem deve acha que todos são iguais, né? Ben adora armas e artes marciais. Ele comprava imensas armas e facas. Eles iam a feiras de armas todos os fins de semana. O que para mim é um red flag gigantesco. Ela ainda disse que ele tinha uma faca de treino que às vezes, ele usava para brincar que estava cortando a garganta dela. Meu Deus. Mais uma vez, sinais de alerta ao máximo, né? Ela disse que na altura não ligava, mas que olhando para trás era muito estranho tudo aquilo. Ela conta no documentário que uma tarde em 2014, a essa altura, eles já estavam juntos por cerca de 2 anos. Eles começaram meio que a discutir assim e ela então, para cutucar mesmo ali, no meio daquela pequena troca de farpas, disse que tinha jogado fora uma arma dele. Ele então a empurrou e lhe deu uma bofetada bem forte, assim um tapa mesmo de mão aberta. Ela viu que ele estava fora de si, extremamente furioso, cego de raiva mesmo. Ela ficou chocada e disse que aquele não era o homem por quem ela se tinha apaixonado. Ela então pegou as suas chaves, saiu a correr e, já fora do apartamento, chamou a polícia. Ela então deu o seu depoimento e a polícia foi com ela até em casa e prenderam Ben. Ele teve de fazer aconselhamento de violência doméstica e serviços comunitários e ficou preso por uns meses até ser solto. E ele então resolveu fazer o quê? Sei lá, tomar jeito, se tornar uma pessoa melhor, aprender com os erros do passado. Não, nada disso. Ele resolveu stalkear a Amber. Sim, ela na altura não sabia, até que um dia, em setembro de 2015, em pleno outono, ela ia ver um jogo de futebol com os amigos. Mas, como chovia muito, resolveu passar em casa, pegar um casaco e quando lá chegou, ela viu Ben parado ao lado de fora de sua casa. E veio na direção dela a gritar e ela então permaneceu no carro com a porta fechada, trancada. Ele começou aos berros a bater no para-brisas, a bater no carro, pedindo para ela abrir a porta e sair do carro. O que ela não fez.
Ela pediu para ele ir embora e depois dele ali todo enfurecido, ele viu que ela não ia abrir a porta, entrou no carro e foi-se embora. Ela então ficou no carro à espera por uns 15 minutos e depois saiu. Então entrou em casa e foi até o closet para pegar o casaco. Nesse momento, ele a pegou pelo cabelo e a derrubou no chão. Ela não fazia ideia de como ele tinha conseguido entrar. Ele arrastou pelo chão e tentou cortar a cara dela. Nessa de, eu acho que é um instinto, toda a gente, se alguém tentar te bater ou cortar ou fazer qualquer coisa na cara, a primeira reação é proteger a cara com as mãos. Foi o que Amber fez. Ela então levantou a mão para defender o rosto e ele quase cortou o dedo mindinho dela por completo. Amber começou a sangrar e pensou que ia morrer. Ele a levou até a garagem, a imobilizou e começou a espancá-la. E quando ele levantou, ela pensou que seria a única chance que ela tinha de fugir. Então, levantou, abriu a porta da garagem e saiu a rastejar-se pela porta da garagem na chuva. E ela estava coberta de sangue. E correu até a administração e eles chamaram a polícia. A polícia chegou e foram até a casa. E vocês então devem estar pensando, finalmente ficou resolvido, a polícia chegou. Não quero ser eu a portadora de más notícias, mas não. As coisas vão piorar. O Ben, quando a polícia chegou lá, ele já tinha limpado o apartamento e cortou, gente. Ele cortou o seu próprio rosto e disse que só estava se protegendo, ou seja, tudo aquilo foi legítima defesa, pois Amber foi quem provocou toda aquela situação. E a polícia fez o que então? Foi até a Amber tentar ouvir a versão dela, comparar as duas histórias, ver o que é que se passava. Não. Isso é o que nós pensávamos que eles iam fazer, mas não. A polícia foi até a Amber e a prenderam. Sim, ela ficou detida. Não lhe deram sequer a chance de contar a sua versão da história. Ela então ali, coberta de sangue, com ferimentos de autodefesa, ainda foi detida. Ela passou 18 horas na cadeia e eles nem foram ver os antecedentes de Ben, não sabiam que ele tinha sido preso e só quando ela foi apresentada à juíza é que a juíza viu que algo não estava certo e fez o procurador investigar melhor e viu os antecedentes de Ben, viu o que tinha se passado antes e então retiraram as acusações contra ela. Ela então foi solta e se estão a pensar que finalmente Amber podia respirar e estar em paz, que tinha ficado tudo resolvido, não. Não festejem ainda, porque ao chegar em casa, ela viu que todos os seus pertences tinham sumido. Sim, porque lembrem que a polícia levou Amber, mas Ben ficou na casa dela. E quando ela chegou, ele tinha levado tudo. Até as cuecas ou as calcinhas dela, como quiserem. Ele levou tudo. Gente, eu não tenho palavras para descrever esse homem. Infelizmente, esse caso vai nos fazer passar muita raiva. Se preparem. Bom, agora vamos até setembro de 2017, mas ainda continuamos em Las Vegas. E vamos conhecer desta vez uma mulher chamada Jamie. Jamie conheceu o Ben quando fazia Krav Maga. Ela disse que ele veio de uma boa família, que planeava entrar para a polícia, não usava drogas e quase não bebia. Então parecia ser uma pessoa boa e no início ele também era super querido com Jamie. Ela tinha uma cadela chamada Maya e ele era muito querido com a cadela. Comprava-lhe mochilinhas, brinquedos, adorava passar o tempo com ela.
era nítido que ele gostava mesmo imenso da cadela Maia e que a tratava mesmo bem. Eles então não assumiram um namoro, mas se viam com frequência. Ela sabia que Ben via outras pessoas e por isso mantiveram algo casual. Ela também não queria fazer nenhum tipo de cobranças, então mantiveram assim a relação. Nesse meio tempo, em dezembro de 2017, Ben procurou novamente a ex-namorada, Amber, disse que estava fazendo terapia, que estava muito arrependido de tudo o que a tinha feito passar e que queria pedir desculpas pessoalmente e, pasmem, ela aceitou e se encontrou com ele. Ele fez um chorinho, deu uma de pobre coitado, disse que se arrependia imenso, que era uma pessoa totalmente diferente agora, e ela sentiu pena dele. E começou a falar com ele novamente, cada vez com mais frequência, trocavam mensagens e começaram. Lá vou eu de novo dando mais notícias. Começaram a sair novamente. Gente, eu sei o que vocês devem estar aí a pensar. Não queremos aqui fazer julgamentos, mas. Ai, olha, ela mesma diz no documentário que talvez fosse Síndrome de Estocolmo. Quem sabe, né? Agora, estamos em 24 de dezembro de 2017, na véspera de Natal. Ben foi à casa de Amber, ele estava no sofá, e quando ela foi mudar de roupa, ela deixou o telemóvel dela na sala. Então, quando Amber voltou para a sala, ela não viu Ben no sofá. Ele então apareceu pelo canto da cozinha e começou a estrangulá-la. Ela disse que naquele momento viu que tinha cometido um erro gigantesco. Ele então a derrubou no sofá e a estrangulou até que ela ficasse inconsciente. Quando ela acordou, ele estava andando de um lado para o outro e dando socos na parede. Ela então se levantou e saiu a correr pela porta e pulou. Gente, ela pulou da varanda do primeiro andar. Foi a correr e parou o primeiro carro que viu e pediu ajuda. Por sorte, era uma mulher super querida que estava no carro com o seu cão e a ajudou. Essa mulher foi super solícita e salvou a vida de Amber. Ela então ligou para a polícia e contou tudo. Ela disse que quando os policiais chegaram, um foi até ela, a segurou pelos ombros e disse-lhe: Gente, prestem atenção nisso. O polícia lhe disse: Não podes voltar a ver essa pessoa. Ela poderia simplesmente te tirar da tua família antes mesmo do Natal. E não há desculpas que valem a tua vida. Ai, gente, esse polícia que reizinho, né? Esse é um conselho para levar para a vida toda. Qualquer pessoa que coloca a tua vida em perigo ou a tua integridade, seja física ou mental, não pode fazer parte do teu ciclo, não pode fazer parte da tua vida. Ben então foi preso novamente, mas Amber ficou sempre cheia de medo e não se sentia segura, infelizmente, em lado nenhum. Agora vamos até setembro de 2018, ou seja, cerca de mais ou menos um ano de Jane ter conhecido Ben. Agora voltamos a Jane, sim. Depois de Ben ter sido preso novamente por ter agredido a ex-Amber, ele foi viver com Jane. Ela disse que não foram viver juntos por estarem numa relação mais séria. Foi porque ele estava desempregado, deprimido e em uma fase muito má e ela só estava o ajudando. Ele então começou a passar os dias na cama, doente, deprimido, ansioso e nem saía da cama. Então, né, se ele nem saía da cama, ele continuava ali desempregado. Ela então, um certo dia, resolveu falar com Ben e perguntar como é que iam fazer, porque não podia ficar assim para sempre, né? Ela disse que não se importava de ajudar, mas que não podia ser
algo por um tempo indefinido. Ela então sentou-se no sofá ao lado de Ben, começou a falar com Ben e ele não respondeu. E ela então, depois daquele silêncio, levantou-se e então ele simplesmente levantou-se, pegou nela por trás e a jogou no chão. Ela disse que foi tão inesperado que ela ficou em choque. Ela contou que ele então foi ficando cada vez mais estranho. Dizia que estava sendo perseguido e que queriam pegar. Ela disse que ele foi ficando cada vez mais paranoico, até que em 16 de setembro de 2019, após lhe ter agredido já algumas vezes, ela estava sem saber o que fazer. Não contou aos seus amigos porque não queria que soubessem que ela estava naquela situação. O que é bastante comum, várias pessoas que passam por situações de violência doméstica sentem-se mal envergonhadas e não contam aos outros porque têm mesmo vergonha que as pessoas saibam que elas passam por aquilo. Infelizmente é essa a realidade. Jamie contou que pagava hotéis durante a semana porque tinha medo de ficar em casa com ele. Gente, um detalhe, que a casa era dela, mas nos fins de semana os hotéis são mais caros e então ela voltava para casa. Ela então não aguentava mais aquela situação de ter que ficar fora de casa ou voltar para casa para ser agredida. Ela então resolveu pedir uma medida protetiva contra Ben. Ela foi falar com uns polícias que estavam perto da casa dela e eles disseram que iam lá entregar uma intimação e ela ainda perguntou: Olha, mas vocês vão lá só entregar a intimação e se ele não abrir a porta? Eles disseram que se ele não abrisse, não poderiam fazer nada. Ela ainda explicou que a casa era dela e que ela precisava ao menos pegar as coisas dela para depois ter como ir trabalhar. Ela queria que a polícia ao menos a escoltasse até em casa para ela pegar os pertences dela em segurança. E eles disseram que eles não faziam esse tipo de coisas. Eles então foram até a casa de Jane, bateram na porta, mas como ela já esperava, Ben não abriu a porta. Eles então deixaram o papel no chão e foram embora. Ela então estava ali, na parte de fora da casa, dentro do carro, a assistir a tudo aquilo. Ficou desesperada quando eles simplesmente se foram embora, né? Ela não sabia o que fazer. Ficou horas sentada no carro e não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. Ela então viu-se obrigada a entrar em casa. Quando ela entrou em casa, ela foi para o quarto e começou a dormir. Deitou-se na cama e começou a dormir. E quando acordou, viu Ben em cima dela com uma máquina daqueles de barbear assim na mão. E ele simplesmente começou a cortar o cabelo dela todo, dizendo que ela ia ficar tão feia que ninguém ia querer. Sim, que ninguém ia querer ter nada com Jamie porque ela ia deixar bastante feia. Ela disse que então ficou cheia de medo, não sabia o que podia acontecer com ela ali. E para evitar mais agressões ou outro tipo de agressões, ela simplesmente ficou quieta e deixou o Ben cortar o cabelo dela todo. Ele a manteve presa por mais de uma semana. Não a deixava sair do lado dele. Ela não tinha acesso ao telemóvel e nem podia se vestir para não ter como esconder nada nas roupas, segundo Ben. Ela dormia amarrada ou com ele a segurar uma arma na cabeça dela. Passado um tempo, ele olhou para ela e disse que a ia matar. Jane sabia que ele era capaz de fazer aquilo. Então, em 24 de setembro de 2019, a essa altura ela já estava 8 dias em cativeiro. E ele então ficou cada vez mais agressivo, a batia constantemente. Ela então perguntou: Por que estás a fazer isso comigo? Por que me estás a fazer tudo isso, sendo que eu só cuidei de ti por mais de um ano? E ele simplesmente disse que fazia aquilo porque precisava. Simplesmente isso.
Ela ainda disse que às vezes Ben olhava para ela e dizia: Eu mereço ser preso pelo resto da minha vida pelo que fiz contigo. Gente. Ai, vamos lá. A certa altura, ela ficou sem dinheiro no cartão. Porque no meio disso tudo, Ben ainda usava o cartão de Jamie para fazer compras para eles. Então, ele já não podia encomendar mais nada. Eles não tinham comida, nem água, nem ração para a cadela. Jamie então disse a Ben a situação que eles estavam e ele resolveu que eles iam sair para ir às compras e que Jamie ia com ele, ia conduzir e ele levava a cadela com eles. Então, quando eles saíram, estavam ali no carro, dar voltas e voltas para verem aonde é que iam fazer as compras, até que pararam em frente a um supermercado que havia ali e Ben disse que ia sair com a cadela porque ela precisava fazer as suas necessidades. Jamie então abriu a porta do carro e saiu a correr logo que ficou sozinha. Entrou no supermercado e perguntou à atendente se havia um lugar onde ela poderia se esconder. A atendente disse que não. E Jamie então, sem saber o que fazer, escondeu-se entre as prateleiras e perguntou se ao menos havia uma porta dos fundos ou algo do género. A atendente então indicou que sim. E quando ela viu Ben a se aproximar, a querer entrar no pequeno mercado, Jamie saiu pela porta dos fundos, saiu a correr sem olhar para trás e fugiu até entrar em um condomínio. Ela então encontrou um homem em um carro que lhe perguntou se ela estava bem e se queria que ele a levasse até ao hospital, porque eu acho que o homem nitidamente viu que ela não estava bem. Ela disse que sim, entrou no carro, o senhor então a levou até ao hospital e ao chegar lá, ela foi atendida e ficou sob observação. Eles então no hospital ligaram para a polícia para contar o que tinha acontecido. Quando a polícia chegou, ela estava cheia de medo e não queria dar o seu depoimento, porque acreditava mesmo que a polícia não iria ajudar, que ele logo estaria solto novamente, viria atrás dela e que podia lhe fazer algo ainda pior. Depois de várias insistência, a mulher que estava lá da polícia, falou com ela e disse que ela era diferente, que ela realmente ia prestar atenção naquela situação, que ela estava ali só para ajudar. E Jamie acabou por mudar de ideia. Ela deu o seu depoimento e disse quem a tinha agredido. Quando Jamie teve alta, um polícia da SWAT a levou para casa. Quando ela chegou no local, ela viu que a polícia tinha conseguido um mandado para prender Ben. Então, quando ela chegou, viu uma ambulância, viu bombeiros, jornalistas, helicópteros e drones. Um verdadeiro festival de horrores. O lugar tinha sido bombardeado com gás lacrimogéneo e tudo mais. Ben então não tinha escolha, saiu com a Maia. Um polícia então tirou a cadela dele e entregou para Jamie. E ele foi detido. Ele foi acusado de violência doméstica, estrangulamento, sequestro em primeiro grau e outros crimes. A Jamie não quis depor no julgamento. Ela não queria ter de reviver tudo aquilo novamente e ver Ben estar numa sala com ele novamente. Então, sem o seu depoimento em tribunal, o procurador juntou os casos de Amber de 2017 e o de Jamie de 2019 e conseguiu que Ben Foster admitisse a acusação apenas de agressão simples em ambos os casos. E ele foi sentenciado a um máximo de, pasmem, 30 meses de prisão. Eles disseram que era o máximo que eles conseguiam fazer sem o depoimento da vítima em tribunal. E como na altura do julgamento ele já estava preso há 2 anos, ele então recebeu um crédito de 729 dias de prisão e foi libertado em 2021.
24 meses após a agressão de Jamie. Então, agora vamos voltar novamente ao nosso caso de 2023. A agressão a Justine. Ela foi levada para o hospital e ficou em coma. A amiga dizia que ela era uma pessoa incrível, super querida, era a bartender preferida de todos na cidade. Ela chegou a se culpar, dizendo que se ela tirasse a corda do pescoço de Justine mais cedo, que ela talvez não estaria naquela situação. A polícia, entretanto, descobriu que os pais de Ben viviam na cidade e foram falar com eles. Eles foram bastante solícitos, disseram que ele foi lá na noite passada, ou seja, 24 de janeiro, e pegou tudo, as roupas, as coisas dele, assim, às pressas, e eles ainda perguntaram se ele ia viver com a Justine, e ele respondeu que ela estava no hospital e que não ia dar mais informações, mas que ela estava muito mal. E os pais dele então sabiam que ele tinha feito novamente o mesmo que fez em Las Vegas. No dia 26 de janeiro, a polícia teve uma informação dos narcóticos que ele estava na região de Sunny Valley, que era uma região ali rural, com muitas fazendas e matas, e eles foram até a casa de uma senhora, Tina Jones, e como ela tinha cães, os cães começaram a latir muito. Os polícias estavam ali, escondidos na mata, mas os cães começaram a latir muito e chamaram a atenção de Ben. Ben então saiu da casa e começou a olhar muito preocupado para a mata. Subiu no telhado com um binóculo, a olhar para um lado e para o outro, depois desceu sempre a andar ali, meio desconfiado, e ele acabou por ver um polícia na mata. Ben então começou a correr, a polícia até foi atrás dele, viram ele a descer para um aterro, mas ele conseguiu fugir, infelizmente. A polícia então conseguiu um mandado para a casa de Tina. Ela disse que era apenas uma amiga da família, que não sabia que ele era foragido e que ela apenas recebeu Ben porque ele disse que tinha brigado com os pais e precisava de um sítio para ficar. E como ela conhecia aquela família da igreja, ela decidiu deixar que Ben ficasse na casa dela. A polícia não acreditou na versão de Tina, ela foi presa e encontraram na casa dela uma mochila de Ben que parecia estar pronto para a fuga. Tinha documentos dentro, dinheiro, telemóveis e a polícia ainda viu que ele estava em aplicativos de namoro. Sim. E eles então ficaram atentos porque pensaram que ele podia estar à procura de novas vítimas. Aquilo então passou nos noticiários e todos podiam ver para ficarem alertas mesmo. A Amber, a ex-namorada, viu e ficou muito preocupada porque ela tinha medo que Ben resolvesse ir até Las Vegas e ir atrás dela novamente. O irmão de Ben ligou para Jamie e se desculpou. Ele contou que Ben tinha feito tudo aquilo, disse que na época, quando Jamie disse que ele a agrediu e fez todas aquelas coisas, que ele não acreditou. Que na verdade ele não quis acreditar porque ele não conseguia lidar com aquilo, imaginar que o seu próprio irmão era capaz de cometer aquelas atrocidades. O que, gente, é minimamente compreensível, né? Porque eu acho que ninguém quer saber que um irmão, que um familiar seria capaz de fazer coisas tão horríveis como aquilo. Em 31 de janeiro de 2023, a polícia finalmente recebeu uma pista de um taxista que disse que alguém pediu um táxi na região de Sunny Valley, dizendo que era Richard Barron, que era um vizinho da Tina, a senhora que ajudou Ben. E Richard estava a tomar conta dos cães de Tina enquanto ela estava presa. O taxista disse que ele conhecia Richard e que sabia que ele era uma pessoa idosa e que aquela voz da pessoa que ligou-se passando por Richard e ia pedir um táxi não era uma pessoa idosa, não era Richard, então ele recusou e ligou para a polícia. Esperto esse taxista! A polícia então foi até a casa de Richard
e encontraram Richard e seu cuidador, ambos mortos. Ambos foram agredidos brutalmente e a casa tinha um cheiro forte a combustível. Eles estavam cobertos com pallets de madeira e a polícia acreditava que Ben pretendia queimar os corpos. Eles então ligaram novamente para a empresa de táxi e descobriram que outro taxista tinha aceitado a corrida e que levou um homem alto da casa de Richard que dizia ser Richard. A polícia então mostrou a foto de Ben a esse taxista. Ele disse que o homem podia ser aquele, mas que a barba estava diferente, o que é fácil de alterar. E ele então disse onde tinha deixado esse homem, que era perto de casa de Justin. E o taxista disse que ele levava um cãozinho branco com ele. Os polícias então encontraram um vídeo de monitorização do bairro e viram que Ben era o homem que aparecia no vídeo. Eles tinham certeza que era ele e que ele foi se esconder na casa da sua última vítima. Juro, é de uma audácia que, meu Deus. Então, a SWAT e as forças da polícia bloquearam as estradas da comunidade. Eles tentaram se comunicar com ele por horas, sem sucesso. Lançaram granadas, munições químicas, sem nenhuma resposta. Eles então conseguiram o mandado e entraram na casa. E mais uma vez a casa estava vazia. Ele simplesmente, contra todas as probabilidades, não estava lá. A polícia então, com os cães, fizeram uma busca secundária por fora da residência. Porque eles tinham certeza que Ben estava ali, eles viram um vídeo, ele tinha que estar nas redondezas e ali naquela casa. Então, ao fazer a busca pela parte exterior da casa, eles viram uma passagem que dava para baixo da casa da Justin. E então, eles detectaram ali algum movimento dentro daquele buraco. Eles então jogaram uma granada de gás, pimenta e outras munições e então pegaram um robô do condado de Jackson e enviaram para o buraco. E eles então viram ali sacos, viram um saco de dormir e acabaram por ver Ben lá dentro. Ben então se ajoelhou, olhando para fora, e eles tinham a visão clara que era ele. E a polícia então viu em certo momento que ele tinha uma arma, ele tinha ali uma pistola com ele. Um dos robôs tinha um alto-falante, então os negociadores tentaram falar com ele. Ele não respondia e depois ouviram um tiro e viram então, através do robô, que ele estava ferido. Eles então viram que Ben tinha atirado nele mesmo. Então eles entraram às pressas, pegaram Ben, levaram ele para o hospital, mas ele não resistiu e morreu pouco tempo depois. Ele tinha terminado com aquilo, tinha tirado a sua própria vida. Bom, depois da morte de Ben, veio uma notícia boa. A Justine acordou finalmente do coma. Sim, ela estava viva. Ela então pôde falar e dar o seu depoimento na primeira pessoa. Ela disse que sabia que se não fosse a amiga Angie e a mãe de Angie, ela não estaria viva. Ela disse que ela e Ben estavam a sair há cerca de 2 meses e era um relacionamento também casual. Disse que ela não tinha visto nenhuma red flag, porque ele parecia ser uma pessoa normal, uma boa pessoa. Gente, ele podia ter assim um poder de persuasão muito grande, bastante elevado mesmo, porque todas as pessoas que nós vimos ao longo desses relatos diziam que ele parecia ser uma boa pessoa, muito confiável, que ninguém via red flags no início, então lábia e assim um certo carisma, por assim dizer, ele tinha. Até que um dia Ben foi até a casa de Ange e pediu urina limpa.
Gente, sim. Ah, quem chega em alguém e pede simplesmente urina limpa? Sim, xixi. Ele queria xixi limpo, ou seja, sem nada ilícito. Tinha que ser de uma pessoa que andava bem aos olhos da lei, porque ele precisava fazer um teste. Então, nesse momento, Justin ficou assim um bocado com a pulga atrás da orelha, porque para ele ter de fazer um exame de urina, algo não estava certo. Ela então começou a fazer uma pequena investigação ali, sozinha, e ela descobriu o que tinha se passado em Las Vegas, os crimes que ele tinha cometido. Na verdade, ela não descobriu todos, só descobriu um, que ele tinha sido preso por violência doméstica. Ela então contou ao chefe deles no bar, porque Justine e Ben se conheceram enquanto ambos trabalhavam num bar. Ela então contou tudo ao chefe e ele foi despedido. E ela então, ali, com aquilo tudo, terminou tudo com ele. Se repararmos até aqui, se analisarmos um bocado, Justine foi a primeira da história a cortar o mal pela raiz. Logo que ela viu que algo não estava bem, logo que ela viu do que o Ben era capaz, ela terminou tudo com ele. Mas, infelizmente, ele acabou por descobrir que ela tinha contado tudo para o patrão deles, né? E ele foi atrás dela por vingança. Um mês depois dele ter sido demitido, ela então chegou em casa após um dia de trabalho e sentou-se no sofá. Então, Ben saiu da sua garagem. Ela disse que ele ficou lá o dia todo à espera dela e simplesmente começou a agredi-la. E foi isso por quase 3 dias. Ele bateu tanto que ela teve dano cerebral traumático. Ela sabe que é um caminho muito longo. Ela até teve de reaprender a andar depois do coma porque os músculos dela atrofiaram. Ela ficou super magra, teve que arranjar os dentes porque ele partiu os dentes dela com socos. Assim, nem consigo descrever tudo o que ela passou, física e psicologicamente. As três mulheres nunca se conheceram, mas infelizmente elas tiveram essa experiência, por assim dizer, com Ben. Graças a Deus, ou aquilo em que vocês preferirem acreditar, as três mulheres estão vivas e podem finalmente viver em paz. Não vai ser fácil, elas devem estar todas muito traumatizadas, com muito medo, com muita angústia, mas felizmente elas podem saber que Ben não vai voltar para lhes fazer mal algum, então com toda a ajuda, com todo apoio que elas puderem ter de profissionais, amigos e familiares, elas podem se curar e seguir em frente. A amiga Ange disse que as pessoas costumam lhe dizer que Ben escolheu o caminho mais fácil, que infelizmente não pôde ser julgado e nem preso. Mas Ange diz que ela prefere acreditar que Ben está onde ele deveria estar, que é queimando no inferno. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. A primeira história, o primeiro relato aqui do nosso podcast. Espero que o primeiro de muitos. Espero que vocês estejam aqui comigo, que tenham ouvido tudo e tenham gostado. Se quiserem que eu traga mais relatos, os outros episódios desse documentário, deixem nos comentários que eu vou trazer, assim como outros casos que, se vocês quiserem, podem sugerir, que eu vou pesquisar e trago aqui para vocês. Comentem muito, deixem o seu feedback, porque é a nossa primeira semana, estamos a começar e também temos assim muito para aprender e fazer, e então vamos fazer esse podcast juntos. É isso, nos vemos no próximo episódio desse podcast. Beijinhos, fiquem bem, explorem o oculto, mas com moderação.